A Rússia, neste momento, parece estar iniciando atos sistemáticos de sabotagem contra a Europa. Já é a terceira fábrica na Europa, só na última semana, que enfrentou um acidente inesperado e incêndios. Na madrugada de terça-feira, 18 de agosto, um grande incêndio irrompeu na fábrica Stora Enso, na cidade finlandesa de Imatra. É significativo que a própria fábrica esteja localizada a apenas 10 quilômetros da fronteira com a Rússia. As causas do incêndio nessa fábrica ainda estão sendo investigadas, e a fábrica não tem ligação com o complexo industrial de defesa do país. Mas a questão é que isso acontece no contexto do cenário que o presidente da Letônia descreveu hoje. A guerra híbrida da Rússia na Europa já está acontecendo agora. Paralelamente, a Rússia ameaçou o Reino Unido por causa dos drones britânicos que agora estão voando sobre a Rússia. Embora eu tenha certeza de que no Kremlin já sabiam disso há muito tempo. Mas só quando todo o público começou a falar sobre isso, o Kremlin decidiu ameaçar os britânicos com um ataque de retaliação. A Rússia enviou uma fragata com mísseis hipersônicos para uma ilha alemã, e uma semana antes, lembro que uma fábrica de munições explodiu na Itália e outra fábrica na Bulgária. E aqui está o verdadeiro paradoxo, porque enquanto tudo isso acontece na Europa, um homem de confiança de Donald Trump viajou secretamente para São Petersburgo para negociações com o Kremlin. Vamos neste episódio analisar tudo o que aconteceu recentemente, colocar em ordem e organizar direitinho. Meu nome é Alexei Pet, vamos começar. Mas antes, peço que você se inscreva neste canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Por isso, fico grato por cada inscrição de vocês. Então, vamos começar com a notícia mais importante. Na Finlândia, houve uma explosão no território da fábrica da empresa madeireira Stora Enso, após a qual começou um incêndio. A fábrica está localizada a cerca de 10 quilômetros da fronteira com a Rússia. Como resultado da explosão, um reservatório de óleo combustível pegou fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Stora Enso é uma empresa industrial que produz materiais renováveis e produtos à base de fibra de madeira. E então, segundo estimativas preliminares, cerca de 50 metros cúbicos de óleo combustível vazaram no território da fábrica. O incêndio foi extinto em pouco mais de 2 horas. E cerca de 15 unidades de resgate participaram dessa operação. Agora, os finlandeses dizem que esse incidente não está necessariamente relacionado aos russos, mas fábricas começaram a pegar fogo com muita frequência na Europa na última semana. Anteriormente, em 13 de agosto, uma explosão seguida de incêndio ocorreu em uma grande fábrica de produção de munições nos arredores de Roma. O acidente aconteceu no setor de prensagem de pólvora da fábrica KNDS Emo Italy. E na empresa são produzidos projéteis de médio e grande calibre para a defesa terrestre e naval, além de combustível sólido para foguetes. E no dia anterior, lembro, uma fábrica de armas pegou fogo na Bulgária. E aqui é importante destacar a declaração do presidente da Letônia, Edgars Rinkēvičs. Falando em uma coletiva de imprensa na fronteira com a Bielorrússia, ele disse, cito, "Isso não é algo que começará em algum momento no futuro, isso já está acontecendo agora." Foi assim que ele comentou sobre a guerra híbrida da Rússia contra a Europa. E aqui está mais um incidente. As autoridades da Letônia estão agora investigando um incêndio em um depósito de uma organização de caridade que fornecia ajuda à Ucrânia, assim como uma série de outros casos, sabotagem, provocações e espionagem. E a Bloomberg destaca separadamente que, na Europa, está sendo registrado um aumento nas atividades de sabotagem por parte de um drone com explosivos próximo a um avião ucraniano na Alemanha, até incêndios criminosos e até tentativas de assassinatos por encomenda. E aqui é importante destacar que, anteriormente, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou a ameaçar diretamente que a Rússia vai intensificar a luta contra aqueles na Europa que ajudam ativamente a armar as forças armadas da Ucrânia. E hoje surgiu uma nova ameaça, agora direcionada ao Reino Unido. A Embaixada da Rússia em Londres declarou que o Reino Unido, cito, inevitavelmente terá que assumir a responsabilidade por ser cúmplice dos crimes do regime de Kiev. O motivo foi a confirmação de que a Ucrânia está usando drones britânicos para atacar o interior do território russo, sobre o que eu já havia falado na edição anterior, literalmente hoje. Na Deep Missão, acrescentaram que à medida que o envolvimento da Grã-Bretanha na guerra aumenta, também aumentará o preço que ela terá que pagar. Não há muitos detalhes, mas não está descartado que algo possa pegar fogo em breve também na Grã-Bretanha.
Bem, esses russos são assim mesmo, não conseguem fazer nada além de sabotagens e incêndios. E vamos ser honestos, os russos com certeza sabiam muito bem que a Ucrânia está usando drones britânicos, porque já faz meio ano que estamos usando eles. Não perceber em meio ano que são drones britânicos voando contra vocês é um absurdo total. Mas os russos só começaram a se gabar e ameaçar depois que os jornalistas já tinham confirmado publicamente que sim, drones britânicos estão voando sobre o território da Rússia. E depois a Rússia decidiu demonstrar força no mar. Segundo The Telegraph, a Rússia enviou a fragata Almirante Kazatonov para a costa da Alemanha, no Mar Báltico, equipada com mísseis de cruzeiro calibre e hipersônicos Zircon, capazes de transportar ogivas nucleares. O navio foi avistado perto da ilha turística alemã de Fehmarn. Ele navegava com o transmissor de localização desligado. E este já é o segundo navio de guerra da Frota do Norte da Federação Russa transferido para o Báltico nas últimas semanas. Lembro que, no final de julho, o destroyer Almirante Levchenko já havia sido enviado para lá. E o deslocamento da fragata aconteceu logo após as ameaças do ditador careca Vladimir Putin de começar a capturar navios ocidentais em resposta à apreensão dos petroleiros russos da Frota das Sombras. Em 13 de agosto, Vladimir Putin instruiu o Ministério da Defesa da Federação Russa a responder de forma simétrica ao que ele chamou de pirataria e banditismo por parte dos países europeus. E acrescentou, cito, não necessariamente nas águas onde estão planejando ataques aos nossos navios, mas onde nós mesmos acharmos necessário em qualquer lugar. E logo depois dele falou o vice-presidente. Do Conselho de Segurança da Federação Russa, o principal alcoólatra da Rússia, Dinka Medvedev, esse mesmo, o que é ainda mais submisso ao Putin. Ah, então, ele foi ainda mais longe, declarando que a Rússia tem o direito de atacar navios mercantes de países hostis se suspeitar que eles estão transportando cargas em benefício do inimigo. Já mencionamos nesta edição a fábrica na Itália. Agora, na Itália, dizem que talvez a Rússia nem esteja envolvida. Na semana passada, uma fábrica de munições da KNDS Ama Itália explodiu em Califero, perto de Roma. Essa empresa produz munições de calibre médio e grande. Além disso, fabrica propelente sólido para veículos lançadores aeroespaciais. E agora o jornal La Repubblica informa que a Promotoria da Itália está investigando uma possível ligação dessa explosão com incidentes semelhantes em fábricas na Bulgária. E agora o líder do partido de oposição Ação, Carlo Calenda, exigiu publicamente que o governo informasse o parlamento sobre o andamento da investigação. A seguir, uma citação dele. Não podemos permanecer na incerteza em relação a um possível ataque híbrido russo. Pois bem, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, já declarou que o governo italiano não dispõe de quaisquer dados que comprovem o envolvimento da Rússia na explosão na fábrica. Em seguida, uma citação de Crosetto. Não há nenhum indício que nos leve a acreditar que isso possa ter sido algo diferente de um problema interno. Embora eu deva observar que, ultimamente, fábricas na Europa têm pegado fogo e explodido acidentalmente com muita frequência. Já discutimos que a Rússia passou a adotar uma nova tática de usar moradores locais, ou seja, europeus que são recrutados por dinheiro. Eles são recrutados para realizar sabotagens pontuais, para que, bem, possam encobrir ao máximo os rastros. Além disso, já existem, infelizmente, ou não sei como dizer, casos em que, de fato, depois, os executores dessas sabotagens nunca foram encontrados. E aqui lembro que, em 10 de agosto, em uma fábrica militar da empresa Enco, do empresário Emilian Gebrev, perto da cidade de Trievna, na região central da Bulgária, também houve uma série de explosões. Segundo informações preliminares, um incêndio começou no depósito de munições após a combustão de um dos caminhões. E é importante lembrar que as fábricas de Gebrev fornecem munições, e não só isso, para as Forças Armadas da Ucrânia já há alguns anos, assim como não é a primeira vez que suas fábricas sofrem sabotagens por parte dos russos selvagens. E enquanto uma onda de explosões e ameaças se espalha pela Europa, um homem de confiança de Donald Trump viajou secretamente para negociações com o Kremlin. Segundo o Financial Times, Rodney Mims Cook Jr., que é presidente da Comissão de Artes Plásticas dos Estados Unidos,
É o mesmo que supervisiona a construção do salão de baile de Donald Trump na Casa Branca. Em junho, recebeu um passaporte diplomático e, em uma missão secreta, visitou a Universidade Internacional de Economia de São Petersburgo. Formalmente, ele falou em uma sessão chamada Rússia-Estados Unidos, Diálogo de Culturas, mas extraoficialmente se encontrou com funcionários do Kremlin, incluindo o conselheiro de Putin, Anton Kobiakov. E então, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou publicamente na época que não sabia nada sobre a viagem de qualquer delegação a São Petersburgo. Embora, mais uma vez, o passaporte diplomático seja emitido justamente pelo Departamento de Estado, o próprio Cook se recusou a comentar sobre os encontros com os russos mal lavados. Mas o Financial Times escreve que, muito provavelmente, o tema das negociações poderia ter sido a Ucrânia e os interesses comerciais do círculo de Trump. Mas, ao que tudo indica, essas viagens de aliados de Trump para ver Putin não dão nenhum resultado. Putin não demonstra nenhuma disposição para discutir uma resolução. Em particular, seu aliado Sergei Lavrov, na sexta-feira, mais uma vez descartou o congelamento do conflito, alegando que essa citação anularia totalmente o feito heróico de nossos avós, e ameaçou os países ocidentais com destruição e métodos ainda mais duros. E diante do fracasso das tentativas de iniciar negociações oficiais, os países ocidentais, segundo o Financial Times, estão tentando estabelecer outros canais discretos. Por exemplo, em julho, ocorreu em Viena uma reunião de ex-autoridades do Reino Unido, França, Alemanha e Rússia. E o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, confirmou que, no mesmo local e mês, em Baku, ex-autoridades alemães e russas também discutiram maneiras de encerrar a guerra na Ucrânia. Então, por toda a Europa estão sendo registrados simultaneamente explosões em fábricas que trabalham para a defesa e logística da Ucrânia. Ouvimos ameaças ao Reino Unido por fornecer drones. Navios de guerra russos com mísseis hipersônicos aparecem na costa da Alemanha. E tudo isso acontece enquanto o presidente da Letônia faz uma declaração direta de que a guerra híbrida da Rússia na Europa está acontecendo agora mesmo. E, ao mesmo tempo, enquanto a Europa calcula os prejuízos, um representante de confiança de Vladimir Putin já conseguiu ir a São Petersburgo com uma missão diplomática secreta. Mas essa pessoa voltou sem nenhum sinal de que o Kremlin está pronto para negociações reais. Pelo contrário, vemos que ele está escalando a situação e aumentando o número de sabotagens na Europa. Aqui vou deixar reticências. Escreva suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.